Caminhando já para o fim do livro anterior, Hermenêutica Homilética e Apologética, e agora vamos começar o Pentateuco. Oremos, amado Deus e eterno Pai, glorificamos o Teu santo nome na beleza da Tua santidade, pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma noite para meditarmos na Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a compreender a verdade da Tua palavra em cada slide, cada matéria, cada assunto, para a glória do nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, nós começamos semana passada falando sobre as mensagens figurativas, representativas, nas páginas da Bíblia Sagrada, em Gênesis, né? E hoje nós vamos falar sobre o segredo da escada do sonho de Jacó. Tem um segredo aqui, vamos lá. O texto que nós estamos é Gênesis capítulo 28, versículo 12. E sonhou, eis que posto na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aí nós temos um texto forte, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, 51. E acrescentou, isso é, Jesus acrescentou: em verdade eu vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha bem, aqui no sonho de Jacó, ele viu uma escada sobrenatural, que é lógico, não existe escada física humana que tenha capacidade de atingir o céu, não. Então essa escada é uma escada sobrenatural. Você vê em Gênesis capítulo 11 que eles tentaram inventar uma torre com o intuito de chegar ao céu. Não queria chegar, nunca. Não queria chegar. Mas eles queriam, com recurso humano, chegar no céu e deu errado. Agora Deus dá um sonho a Jacó. E esse sonho é uma revelação messiânica e profética que aponta para Jesus. Eu estou confirmando o que Jesus está falando. Jacó, ele viu esta escada, anjo de Deus subir e descer sobre ela. Ele viu. Aí vem Jesus e diz que para Natanael: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem. Logo aqui está revelado quem é a escada de Jacó, que é inteligente já pega. Então o sonho da escada de Jacó é messiânico, aponta para Jesus. Porque a escada aqui é o próprio Jesus. Então quando a gente fala, isso aí tem uma pregação que ninguém prega. Já precisa você chegar na igreja onde eu quero pregar sobre o segredo da escada de Jacó. Os irmãos vão tomar um susto. Se saber explicar certinho, você vai chegar lá. Então essa escada de Jacó é uma mensagem profética, messiânica, que aponta para o próprio Jesus, o Filho do Homem. Então vamos ver aqui mais uma coisa. A duplicidade ministerial do Filho de Deus no sonho de Jacó. Quando ele vê uma escada, essa escada vai apontar para nós a duplicidade ministerial do nosso Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, em Gênesis 28. Olha lá. A escada de Jacó em Gênesis 28, simultaneamente vai revelar para nós o ministério sacerdotal e o ministério profético de Jesus. Então nós vamos ver isso aqui. A escada, ela vai apontar para o ministério sacerdotal e profético de Jesus. Eu já sei que a escada é Jesus, mas eu tenho que saber o que a escada vai revelar para nós. A palavra escada
ela vem do grego, né? Escala significa aquilo que transporta de baixo para cima, de cima para baixo. A escada, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Fazer subir e fazer descer. O objetivo da escada é esse: ter acesso em cima e ter acesso embaixo. Quem está em cima tem acesso embaixo. Quem está embaixo tem acesso em cima. Então a escada, isso aí é óbvio, ela é criada para isso. Trata-se de um símbolo da pessoa de Jesus, de forma simultânea, apontando para a dupla natureza do seu ministério. Olha bem, meu irmão. A dupla natureza do ministério de Jesus está apontada nessa escada. E eu glorifico a Deus, que Deus está me dando oportunidade para falar isso. Poderia ter mais gente para ouvir aqui, mas é nós mesmos. Então é um segredo aqui que vai ficar só entre nós, meu irmão, que é mistério. Trata do ministério de Jesus, que é o duplo ministério dele que nós vamos ver aqui. Então é o ministério sacerdotal e profeta. Trazer à terra a salvação celestial, divina, e em seguida conduzir pecadores arrependidos a habitações celestial. Então essa escada, apontando para Jesus, vai trazer à terra, vai vir do céu, trazendo à terra salvação divina. E em seguida, ou seja, simultaneamente, é por essa mesma escada que pecadores arrependidos vão ser conduzidos, vão subir até as habitações celestiais. Então vamos para o ministério de Jesus. Jesus tanto trouxe salvação, quanto também leva o pecador arrependido para o céu. Ele veio, desceu para trazer a salvação, e simultaneamente ele conduz os salvos arrependidos. Vamos lá? As duas extremidades da escada. Olha lá. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Essas duas extremidades da escada. As duas extremidades apontam para a duplicidade da missão de Jesus junto aos pecadores. Número 1, a missão de profeta. As extremidades da escada apontam, as duas extremidades da escada apontam a número 1, a missão de Jesus como profeta. Isto é, trazer à terra a mensagem salvífica ao homem pecador. Ou seja, as duas extremidades da escada vai apontar para o ministério de Jesus como profeta e sacerdote. Como profeta, o que é um profeta? Nós estamos vindo aqui da mensagem ligada a Gideão. Eu falei algumas coisas ligadas ao profeta. O profeta, ele ouve de Deus para passar ao povo. O sacerdote é diferente. O profeta, ele ouve de Deus, porque é um porta-voz. Então ele tem que estar em degraus elevados, tem que estar lá no topo. Ele ouve de Deus para falar ao povo. Quando a Bíblia mostra para nós as duas extremidades da escada, revela para nós a mensagem salvífica de Jesus, mensagem que Jesus liberou de salvação para nós. A gente percebe que no ministério de Jesus, ele por mais de uma vez ele é chamado de profeta, Quando a filha da viúva de Naim ressuscita, o povo gritou. Deus visitou seu povo e um grande profeta se levantou entre nós. Mensagem de João 4,19 vai revelar para nós que Jesus, ele é o Salvador do mundo. Então, a primeira extremidade da escada aponta para Jesus como profeta. E Jesus como profeta, irmão,
Ele é maior do que todos os profetas que já pisaram e pisarão nessa terra. Você vê que o texto da Bíblia mostra que os profetas, por mais intimidade que eles tinham com Deus, todos os profetas velho-testamentários, estou falando até de Moisés, que também era profeta, estou falando de Samuel, que também era profeta, eles, quando ia falar com Deus, eles chamavam Deus de Senhor. Um nível diferente, ele conseguia chamar Deus de meu amigo. Agora, o nível de intimidade de Jesus como profeta com o Pai era um nível elevado, porque ele não chamava o Pai de Senhor. Para ele é Senhor, mas o relacionamento de Jesus com o Pai era filho. Ele chamava Deus de Pai. Que relacionamento é esse? É diferenciado. Quem é servo tem um nível de comunhão. Quem é amigo tem um nível de comunhão. Vamos supor que você coloca uma pessoa para trabalhar na tua casa, você vai dar um salário para essa pessoa, a pessoa vai ter limites. Você tem amigos e amigos também tem limite. Agora, filho é mais próximo. Filho conhece segredo. Então, Jesus, como profeta, ele tinha um relacionamento muito íntimo com o Pai. É um ministério de profeta de cima para baixo. Ele ouve de Deus e vai passar para o povo. Você vê que capítulo 8 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus está descendo do monte. Que monte é esse? O sermão da montanha. Ele, assim como Moisés sobe no monte para receber as leis, os dogmas para a nação de Israel, Jesus ele sobe ao monte, fica um período de comunhão, para liberar a mensagem que nós chamamos de sermão profético. Ou melhor, na verdade, os ensinamentos, a lei de Cristo, o sermão profético lá na frente, a lei de Cristo, o sermão da montanha, as bem-aventuranças e os ensinamentos de Jesus, ele recebe. E dentro do ensinamento dele, ele começa a falar assim: Moisés vos disse assim, assim. Eu, porém, vos digo. Já está mudando algo ali. Mas vamos lá. A segunda extremidade da escada, que é de baixo para cima, eu mostrei que o ministério de profeta de Jesus é de cima para baixo. Ele ouve de Deus e tem que descer degrau para entregar ao povo. Porque o profeta ele ouve de cima para entregar embaixo. Agora o sacerdote é diferente. Então Jesus, como sacerdote, isto é o condutor de pecadores arrependidos ao mais alto do céu, o terceiro céu, onde encontra-se a sala do trono de Deus, o paraíso, a Jerusalém celestial e a sala do tribunal de Cristo. Então o sumo sacerdote ele leva do povo até Deus. O profeta ele ouve de Deus e traz ao povo. Agora o sumo sacerdote ou o sacerdote ele ouve do povo e leva até Deus. Isso fala do ministério de intercessão de Jesus. Um dia eu estava meio atribulado, irmão, fala assim para nós. Aí o diabo começou a soprar na minha mente. O diabo é safado, né, irmão? Começou a soprar na minha mente assim. Deus não tem nada com você. Deus tinha com a igreja. Aí eu fui ler uma Bíblia doida aí que diz assim: estarei convosco até a consumação do século. Isso foi na minha mente. Século é 100 anos, irmão. Falei, nós estamos lascados, Deus não está conosco mais não. 2000 anos. O diabo é pau na vara, o bicho é safado. Aí eu falei, meu Deus, o Senhor não está conosco mais não. Aí eu falei, rapaz, isso ficou na minha mente. Estou falando um negócio que... Aí eu comecei a ler o Evangelho de Jesus, segundo João. Quando chegou no capítulo 17, Jesus estava orando por mim, eu nem sabia. Lá. Ele era assim: Pai, peço ao Senhor, Pai,
que guarde. E eram os discípulos. E todos quanto hão de vir. Ele está me incluindo lá. Está nos incluindo lá. Aí eu entendi que na intercessão de Jesus, ele já orava por todos os crentes que viriam, meu irmão. Aí o diabo quer só para... Jesus já orou por mim muito tempo. Até mesmo antes dele ser assunto ao céu, antes dele morrer. Ele já estava intercedendo por os crentes em todos os tempos e em todos os lugares. Aleluia. E ele continua intercedendo, você sabe disso? Glória a Deus. Aí a Bíblia continua: filhinhos, não pequei, mas se porventura alguém pecar, lembre que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus, né, o justo. O que é advogado? É intercessor. Advogado, seja tanto de acusação quanto de defesa, ele vai defender alguém. Jesus, ele como sumo sacerdote, ele é o intercessor da igreja. Deixa eu falar um negócio aqui, poucas pessoas percebem isso. Jesus fala para os seus discípulos assim, ó: eu vou para o Pai, eu vou subir, eu vou embora. Não se turbe o vosso coração, que eu não vos deixarei órfão. Ou seja, eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Mas eu rogarei ao Pai que manda um outro Consolador para que fique convosco. Poderiam dizer, mas outro, Senhor. Quando Jesus usa o termo Consolador, tem duas variantes. É aquele que está lado a lado intercedendo, que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí o que acontece? Jesus, ele morre, vai ter assunto ao céu, foi embora, foi para o céu. Só que ele deu a recomendação: ficar em Jerusalém até que no alto seja revestido de poder. Imagine aquele povo, 10 dias, porque é 10 dias, porque a Páscoa aconteceu 50 dias depois da Páscoa, era a festa de Pentecostes. E exatamente, Jesus morreu na Páscoa, fica 40 dias, 10 dias depois. Né? Ele morre na Páscoa, fica 10 dias, ou 40 dias ali no meio do povo. No espaço de 40 dias ele sobe, aí faltavam 10 dias. Esses 10 dias Jesus foi embora. Muita gente também começou, né? Mas Jesus falou: fica em Jerusalém, fica 120 lá. Eles orando: Jesus, o Senhor falou que não vai nos deixar órfãos. Estamos sentindo já sozinhos, Jesus. Aí eles começaram a falar em uma unidade dela. Tantas mulheres quanto os discípulos, todo mundo que estava lá: Senhor, cumpre a promessa, manda o Espírito Santo. Primeiro dia, nada. Aí não mudou também a oração, não, porque tem gente que no primeiro dia. Quer ver essa turma que abre campanha aí? 70 dias de campanha. Qual é o propósito, irmão, dessa campanha? Nós vamos orar para Deus trazer um avivamento do nosso bairro. Quando chega no terceiro dia, já está pedindo carro. Aí no quarto dia já está pedindo um avião, já está pedindo para viajar. Aí não estou entendendo, não é o propósito, não, para Deus trazer um avivamento do bairro. Não é tantos dias, 30 dias. Aí tem gente que não. Imagina ele, todo mundo mesmo propósito, não tinha esse negócio. Senhor, manda o Consolador. Maria, que dizia, manda o Consolador. Maria Madalena, manda o Consolador. André, manda o Consolador. Todo mundo era unânime na mesma oração, está escrito. Ninguém ficava desvinculado, todo mundo manda o Consolador. Manda, Senhor, o Espírito. Cumpre a promessa. Estamos sentindo o sol. Manda o Consolador. 7 dias, todo mundo falando ainda. 8 dias, todo mundo falando. Tinha um deles que já estava até duvidoso, né? Aí Jesus falou: se ele falou, está falado. Quando dá 10 dias, a ideia é essa: Jesus levanta-se à direita do trono do Pai e começa a falar: eu rogarei ao Pai. Esse rogar é pedir, tá? Ele se levanta do trono e vai em direção ao Pai, mostra a mão furada e começa a falar na linguagem de Deus: Pai,
Eu deixei a minha igreja lá em meu nome. E eles precisam de revestimento de poder para continuar a obra que eu deixei para eles. Pai, envia o outro. E ninguém sabia nada, depois só estava orando. Porque as bênçãos de Deus, você só ora, é Deus que faz. E você não sabe qual é o dia. Às vezes você está orando, jejuando, está parecendo que está cuspindo fogo e arrotando brasa. Aí vai para um lugar, não acontece nada, você fica frustrado, já aconteceu comigo. Aí você menos imagina, Deus vai lá e faz um negócio, meu Deus. Aí para você entender que não é com base em jejum. O jejum é para mim me aproximar de Deus. Agora, trabalhar é com Deus. Está tudo lá. Nem esperava. Porque o texto diz assim: estando todos reunidos no mesmo lugar, de repente. Né? A palavra de repente pressupõe súbito, algo inesperado. O que é de repente? Os irmãos, nós vamos sair da igreja daqui a pouco, e de repente alguém escorrega e cai. Você esperava cair? Ninguém quer cair assim. É uma coisa que acontece de súbito, rápido. O derramamento do Espírito Santo foi sem ele se esperar, irmão. Manda, Senhor. Aqui embaixo a igreja falando: manda o Consolador, chorando. Nós estamos nos sentindo sozinhos. Aí lá em cima Jesus: Pai, envia o Paracleto. Aí de repente, Deus não aguenta, né, irmão? Oração em cima e o Jesus intercedendo lá. De repente eu vento. Que manda desse jeito, é um vento veemente e peloso. Depois você vai, é um vento forte, aquele vento mesmo que. Aí a casa começou a encher daquele vento. E aonde o vento passava, foi distribuída entre eles língua como que de fogo. A língua era mistério. A evidência ali era a língua, porque eles falavam a língua conforme o Espírito Santo lhe ordenava. Ou seja, eles estão falando em mistério que é entendível pelas nações que estão lá. Mas é mistério. Todo mundo ouvia eles falar na mesma. E eles falavam uma língua que entendia em todos os idiomas. Isso é mistério, irmão. Porque ali tinha grego, parto, tinha gente de tudo quanto é lugar. E todo mundo entendia eles falando a mesma língua. É tipo assim, você coloca um espanhol, um americano, um russo, coloca um japonês, um chinês, coloca todos uns 10, uns 30, coloca uns 30 idiomas diferentes, coloca até a língua dos índios aí, tupi, guarani. Aí o crente chega, a Espírito Santo vai falar uma língua só que todo mundo vai entender. Porque é conforme o Espírito Santo concedia. Ali é poliglóssia, a língua foi entendida, mas é mistério. Lá na frente, Paulo vai explicar sobre isso, que existe a língua que é falando diretamente com Deus, que é mistério, é a língua de mistério. Tem a língua que é falando a língua dos anjos. Tem língua que é interpretada em outro idioma. E tem variações de língua, várias línguas. Que essas variações de língua pode ser idiomas e pode ser mistério. Aí tem gente que confunde. Lógico que Atos Apóstolos foi, Deus liberou língua para evangelização. Porque qual o propósito de falar em línguas estranhas? Eu edifico a mim mesmo. E edifico, aí a língua estranha para edificar a mim mesmo. Agora, tem que haver profecia. Mas, pastor, missionário, se a gente for entregar um recado, uma profecia, uma pessoa americana, será que Deus vai dar? Se for Deus, ele entende. Deixa eu contar um testemunho da senhora. Teve uns missionários, eles eram americanos. Eles ficaram no Brasil muito tempo, fazendo a obra de Deus. Mas não foi assim, não foi amparado, não foi nem reconhecido. Eles morreram, voltaram para os Estados Unidos e morreram. Só que eles tinham um filho deles que foi criado aqui no Brasil, pequeno. Quando eles voltaram, não deu tempo para ele aprender o português. Só que esse menino, ele se tornou um ateu.
Ele não acreditava em Deus. Por quê? Os pais dele foram missionários e não teve nada. Aí teve uma conferência nos Estados Unidos da América. Esse menino falou: ó, Deus é a minha última oportunidade. Se o Senhor não falar comigo, eu acho que ele fez o negócio. Se o Senhor não falar comigo, eu nunca reconhecerei o Senhor como Deus do meu pai e da minha mãe. Eles fizeram uma grande obra para o Senhor, não foram reconhecidos, morreram. Agora eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Eu não quero ouvir falar em inglês, não. Eu quero que o Senhor fale em português. E foi para a conferência. Milhares de pessoas no estádio. Nisso, Deus mandou um pastor. O pastor estava lá nos Estados Unidos. Aí ele foi assistir normal, não foi como pastor, não. Aí Deus falou com ele bem assim. Olha como Deus é. Mostrou o camarada, falou: profetiza para ele. Aí ele disse: oh, mas eu não sei falar inglês. Profetiza para ele. Assim diz o Senhor, mas eu não sei falar inglês. Ah, sabe o que Deus está falando? Eu vou. Ele chegou e profetizou em português para o camarada, o cara caiu de joelho. E ele não entendeu nada, pastor. O que Cadê o cara entendeu? Chorando. Aí nessa conferência dava uma oportunidade para alguém contar o testemunho. Esse camarada chorando, ficou lá na frente, que não doido. Deram oportunidade para ele. Hoje eu estou me convertendo a Jesus Cristo. Falando em inglês, e o intérprete lá. Aí o camarada, eu passo, você entendeu por nada, porque ele foi lá. Hoje eu estou me convertendo a Jesus Cristo, o Deus dos meus pais e da minha mãe. Meu pai e minha mãe foi missionário no Brasil, não teve reconhecimento na Amazônia ainda. Voltaram, morreram, ninguém reconheceu. Eu fiquei muito decepcionado com Deus. E eu falei com Deus, quando eu vim para cá: eu quero que o Senhor fale comigo e não quero ouvir ninguém em inglês. Eu quero ouvir uma língua português. Alguém fala em português comigo. Deus usou o camarada que ele sabia falar inglês. E falou em português. E ele entendeu a mensagem de Deus. Porque Deus faz essas coisas. Ele aceitou Jesus, o pastor foi edificado. Porque o pastor não sabia falar inglês mesmo, não. Foi um recurso de Deus. Mas tem lugar que Deus usa o camarada para falar a língua de Tupi-Guarani. Esses irmãos que têm variedade, ele vai pregar na aldeia de índio, meu irmão. Não, tem aldeia e tem tribo, né? Na tribo, a aldeia é onde mora branco. Tribo, aonde não vai ninguém. Chega lá, Deus coloca o cara para falar Tupi, Guarani, que é difícil esse negócio de ninguém. Deus fala. Deus manda na boca de todo mundo. Se Deus quiser, irmão, Deus usa até sapo para falar com você. Em mistério, sei lá. Deus é soberano, eu acredito nisso. Mas o mistério aqui da línguas estranhas, tem muita gente, principalmente a turma lá do lado de lá, da Batista, eles não acreditam no batismo do Espírito Santo como mistério. Mas a Bíblia, se a gente estudar sobre o dom de língua, é várias, tá? É várias, não é uma só, não. Eu vou até escrever um negócio, eu vou mandar para vocês depois. Jesus falou, né? Falarão em novas línguas. Essas novas línguas podem ser língua de Deus, mistério. Você conversando com Deus. Pode ser língua dos anjos. Pastor, falando sobre línguas, acho que tem 2 semanas aqui na igreja aí. E a igreja do povo ficava morto. O povo não glorificava. Eu não sei se o povo já estava dormindo. Meu Deus, será que eu sou a única que estou dando glória aqui? Aí eu olhava para o lado, meu Deus do céu, onde que eu vim parar? Só que eu fui lá, que a irmã contou da salvação, né? No culto em Novo Horizonte. Só que o povo lá, eles são muito assim, muito estranhos, eles não glorificam, eles não dão glória, eles são muito estranhos. Então quando você é a pessoa que se senta glorificar, vai para o ambiente assim, você se sente meio assim, parece como um pato fora d'água. Aí o pastor da igreja local
Na oportunidade dele, foi para ler uma palavra, não sei se era a palavra introdutória, a palavra introdutória, ele leu uma palavra em sequencial. Aí ele falou assim, irmãos, nada adianta ficar pulando, rodando, falar em línguas. O que adianta falar em línguas e não ter interpretação? Aí eu fiquei pensando naquilo assim, meu Deus, será que ele é contra os irmãos falar em línguas, ele não concorda? Eu fiquei com aquilo, aí você fala agora, eu fiquei na mente assim. Só que a gente não faz nossa vontade, é o Senhor que te direciona. Só que É isso que eu estou falando, tem língua em edificação sua, você fala, mas, por exemplo, nós estamos num grupo aqui, eu não estou um irmão para aquela rajada ali. Quem tiver discernimento já sabe o que Deus quer falar. Aí tem que ter alguém, ou o pastor, ou alguém ali que está me interpretar. Mas você acabou de falar aí, às vezes você fala em línguas que é a língua de comunicação com Deus. Isso talvez aí, não é isso que eu seja tô falando. uma língua para todos entenderem, porque eu já presenciei já aconteceu um também comigo assim, e tem alguém interpretá-lo. Tem interpretação e tem a língua, é auto-edificação. Você está falando um mistério entre você e Deus. Agora a pessoa tem que ter o discernimento quem está de frente. Então, Por exemplo, às vezes os irmãos param o culto para ouvir alguém que está nesse mistério com Deus. Agora, quando é profecia, você fala, Deus vai levantar alguém para interpretar, seja mistério, ou traduzindo para a igreja aquilo que você está falando, em línguas estranhas. ele falou isso, aí eu pensei, será que ele não concorda? Não, mas não é só isso não. Pode ter edificação pessoal. Talvez Você ele fala, estava com o pecado escondido, mas estava com medo de ser não. Não sei, mas ele falou assim, logo no começo do culto. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Só que aí depois, Deus fez um reboliço, mover lá, e eu não entendi, os pastores ficavam todos assim. O fogo caiu entre os irmãos pentecostais, que foi, que não colega, mas que foi. E eles ficavam o tempo todo assim, com os olhos fechados. Eu não sei se eles não estavam dando crédito, se eles não estavam... aí é problema deles, né? Agora, gente... Esse mistério E tem a língua estranha é mistério de Deus, mas é uma das armas que o diabo usa também, para fingir. O diabo, às vezes, ele quer usar alguém falando uma língua estranha. Parece. No centro de Macumba tem língua estranha parecida. Mas tem que ter o discernimento. A gente tem que buscar de Deus o dom de discernimento. Mas quando é Deus que cumpre. Aí eu estou orando muito por isso. Não, mas também, deixa eu falar. Quando é Deus vai se cumprir. Mas tem línguas estranhas que você vê que não é não. Eu estava orando eu baixinho, o Ademir, lá no monte, no teu tempo. E nós orávamos de meia-noite até amanhecer o dia. Baixei essa de oração. Aí lá nós descansando, aí chegou uma turma lá. Já chegou passando a revelação. Muita caixa d'água. Não, mas foi a caixa d'água para lugar aí. Onde é que vai no meio? Mas apareceu, já chegou passando roubo. Aí eu ouvi, aí nós começamos a orar. Aí deu 2 horas de oração, aí o baixinho insistiu. O Camais se sentiu incomodado, achou que era exaltação, né? Orar muito. Aí começou a falar uma língua estranha, que não é uma língua estranha. Tipo, inveja, um negócio. O cara está orando ali, ele começou a discutir com o outro. Esse cara está achando que ora mais do que nós, rapaz. Aí começou a se aproximar do outro lá com uma língua estranha. Falei, É língua estranha mesmo, né? É uma estranha. Aí é carro. Só que eu fiquei com medo, se aquele cara ficar endemoniado, morrer, vai cair lá para a pedra lá. Falei, Jesus, tem misericórdia de nós, se for diabo, expulsa esse cara, o diabo joga esse camarada lá na pedra, não. Mata esse camarada, não. Que é possível, tá aí, o cara vem Agora, eu já vi pessoas na igreja católica falar em línguas. Não, os Del eles falam. Mas uma língua estranha deles Católico? Na igreja católica, já vi. Agora, mistério de Deus é mistério, tá aí? Busque de Deus variedade também em língua. Vamos lá. Os degraus da escada. Eu falei das extremidades. Aponta para o ministério de cima para baixo. Profeta, de baixo para cima, o sacerdote. Porque o profeta ele traz Deus. O sacerdote leva o povo até Deus. Os degraus da escada. Aponta para a natureza do sofrimento de Jesus como grão de azeitona que precisa ser
esmagada para fluir o óleo, condutor de pecadores arrependido ao terceiro céu. Por que aqui comparado com um grão de azeitona? Muito antigo, isso é muito antigo mesmo. Hoje existem outros meios, né? Mas eles colocavam assim no lagar azeitonas também. E contratava pessoas para pisar. E acredito que a pessoa não era que nem a uva, que tinha que pisar descalço. A azeitona, por causa do caroço, tinha que calçar. Entendeu? Então era para ser pisado. Então os degraus da escada apontam para o sofrimento de Jesus. Jesus foi pisado para produzir o óleo, né? Que é a pessoa do Espírito Santo. Também revela como o grão de trigo que procedente do céu caiu na terra e morreu. Jesus falou sobre isso, tá? Pisado e esmagado pelos homens para conduzir vidas ao céu. O que o grão de trigo faz? Ele fica preso na casca. Primeiro fica preso na palha, tem que tirar ele da palha. Depois fica preso nas cascas, tem que tirar ele da casca. Tem que bater. Isso aponta para o sofrimento de Jesus mesmo. Mas o sofrimento dele vai nos conduzir até o céu. Ele falou assim, ó, João capítulo 12, 14: se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Quando a gente fala acerca do sofrimento de Jesus, é isso aí, ó. Isaías 53. Isaías 53, meu irmão. Se você lê ligado, você chora. Mas ele, isso é, Yeshua, o Messias, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído. O termo moer em hebraico é tahan. Tahan, que significa esmagar. Meu irmão, quando Isaías diz que Jesus seria ferido e moído, isso é esmagada. Entre os antigos lavradores hebreus, significa pisar e esmagar para extrair suco. Ou seja, a uva, ela só produziu suco depois de pisada e esmagada. Isso é um ministério, o degrau. O degrau é onde se pisa. Jesus, durante a sua vida nessa terra, ele foi pisado e esmagado. O diabo queria matar Jesus fora do templo, você sabia disso? Hebreus capítulo 5, versículo 7. Mas ele, com lágrimas e súplica, orava a Deus, né? Porque temia morrer fora do templo. Era do interesse do diabo que Jesus morresse, mas fora do templo. A cúpula sacerdotal pisar em Jesus. Os homens pisaram em Jesus. Roma pisou em Jesus. Por que não dizer o mundo pisou em Jesus? Só que cada pisada que estava em Jesus estava liberando para a nossa vida a unção, a vida do Espírito Santo à terra, que é o resultado da sua morte. Jesus foi pisado até no Calvário. O termo moído, né? Katate. O que é katate? Katate é o termo que significa moído no pilão. Você sabe o que é pilão? Quem é da roça? A maioria dos irmãos da roça. Olha, tem meu pastor Jeremias. Hoje você está bonito na foto, mas você é da roça. Hoje sua canela está cheia de creme aí, mas se estragar bem ainda parece aqueles mapas, né? Russa, canela russa. Ele passava óleo, né? Passava óleo.
Ou então os cremezinhos, mas você é da roça. Tava a hora de chegar e brilhando. Tinha um pastor meu que falava assim, todo mundo aqui é da roça. É a palavra hebraica mais usual para descrever o sofrimento de Jesus por causa das nossas iniquidades. Iniquidade é a palavra que descreve grande injustiça, perversidade extrema. A palavra ali, moer, de Isaías é katati. A etimologia é reduzir a pó, triturar. Ele foi moído ali. Você precisa ser para a igreja da Santa Ceia. Jesus foi moído, irmão. Você sabe o que é moer? É triturar. É reduzir ao pó. É colocar num pilão e socar. Reduzir as partes muito finas. Afligir. Magoar. Flagelar. Pisar. Esse termo moído aqui é pisar. É os degraus da escada. Meu irmão. O que Jesus fez por nós, por mais que a gente fazemos tudo para Ele, ainda não é muito pouco. Isso é pilão, vocês lembram disso aí? Aí, ó. Você imagina o servo sofredor aí dentro. Vai virar pó. Olha os estágios aqui. Começa aqui. Só que eu estou querendo fazer canela em pó. Coloco um pedaço de pau aqui. Vou socando. Vai ficando aqui fino. Até chegar a esse ponto. Isso é moer, meu irmão. Isso é moer. É reduzir a pó. Nesse processo aqui, o grande fica pequeno, tá, irmão? Você quer ver crente que exaltado ficar pequeno é quando Deus começa a moer ele. Aqui, ó. Dá até uma mensagem, né? O pedaço de pau vira pó. O negócio perde. O pedaço. O grande some, meu irmão. Só fica pó. O irmão só fica ai, Jesus. Oh Deus. Você não irmão falando na igreja assim, oh Jesus, glória a Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda nessas glorificações assim, oh Deus. Está no pó. Deus está reduzindo ele a pó. Às vezes é necessário. Isaías 53:10. Você quer? Esse texto aqui é forte. Todavia, ao Senhor, que é o Pai, agradou moê-lo e fazê-lo enfermo. Foi o agrado do Pai moê-lo. Aí tem gente que, essa teologia da prosperidade, Deus não vai permitir você passar em nada. Repreenda o espírito da miséria. Porque a miséria, na concepção dele, é que o crente não pode ficar desempregado, não pode passar uma crise financeira, não pode falar, repreenda. Às vezes é do agrado do Pai te pegar, te arrebentar no pau. Quem tem um chamado de Deus para chegar onde, em lugar longe, se prepara. Vai chegar onde? Para chegar onde Deus quer. E não pode vacilar, não. E Deus costuma usar pessoas. Deus costuma usar coisas para nos moer. Às vezes é filho, às vezes é esposo, é esposa, às vezes é dentro do ministério. Alguém fica te pisando. Diz que você não pode reagir, não, senão você perde a pena. O irmão te dá uma pisada que o velho homem vem na porta. Se fosse outro dia. Pior quando é você mesmo no corpo, quando ele pega no corpo da gente. Né? É isso aí. Físico. Porque esse moelo aqui tem provocações, xingamento, Pelo menos estou passando por um processo terrível. enfermidades. Peso danado na minha cabeça. Um negócio que ficava repuxando assim lá dentro do meu cérebro, assim, ó. Já fiz tomografia, já fiz aquele. Aí é enfermidade, né? Coisa. Só que eu vou lá, não acusa nada, não acusa nada. Ora a Deus para Deus ir repreender. Não acusa. E de uma hora para outra, parece
apareceu assim. Tem enfermidade. Sabe que é nervo, Luciano, Tem enfermidade, meu irmão, que ela é de origem espiritual, que atinge o físico da gente. Aí você vai no médico e eles não vão descobrir nada. Dá remédio de tudo quanto é. Você toma remédio e não resolve também não. R$90 cada caixa de remédio. Não estou generalizando. Tem coisa que o médico Mas o resolve. remédio não faz efeito. Para isso não faz efeito, não. Agora Não tem faz. coisa que a senhora tem que ir no altar de Deus, né? Se esforçar mais em busca a Deus para Deus se repreender. Talvez é uma seta, um troço mandado, né? Deus vai. De uma hora para outra eu fui descendo a escada, parece que meu rosto embolou todinho assim, de uma hora para outra. Aí quando chegou no final da minha escada, da minha casa lá, parece que meu rosto envolveu assim, ó. De repente começou a ser puxação na minha cabeça. Aí. Senti isso antes, uma Só já fez exame e não deu nada, né? Fiz exame, eu acabei de fazer exame, fiz tomografia daqui do tórax, fiz da cabeça, fiz tudo. Daí o médico. Ora a Deus para Deus. Se o médico achar, Deus acha. A única coisa que está muito alta em mim é a pressão. Uma pressão tá, entendeu? Mas não deu nada. A minha senhora. Ó, foi do agrado do Pai morrer. A pessoa, você chegar na igreja, hoje eu quero pregar sobre a vontade de Deus na vida de quem é servo. Vou pregar sobre as moedas de Deus, né? Deus tem as suas moedas, meu. Já viu aquele caldo de cana que é gostoso? Já viu que só sai o bagaço? Às vezes, para Deus te extrair algo profundo, bom da nossa vida, Deus deixa a gente só o bagaço. É pior que não tem esse negócio não de estar moendo, não. Está moendo, ele quer usar. Se não usar, se não deixar ele usar, é pior. Passa a noite todo cortando. Na moeda de Deus, irmão, você fica do tamanho certo. Na moeda de Deus. Por que Deus moe crente? Por quê? Porque Deus quer trabalhar com ele. Às vezes tem muita coisinha em nós que não é do agrado de Deus. Então Deus vai, eu vou moer, porque é do meu agrado. Mas esse problema aqui me fez até estremecer um pouco na fé, entendeu? Por conta que eu perdi a força de jejuar, de orar, né? Agora que eu estou. Mas aí é gradativo, tem enfermidade que vem que a gente desanima mesmo, mas depois a gente se Eu até leva. dei uma paradinha, falo que eu não aguentei, não consegui, não entendi. Não entendi noite e dia esse negócio me olhar agora. Está vendo a imagem de Jesus aqui? Uhum. A cruz, meu irmão, foi o processo dele. Aí pregamos sobre a cruz, mas a cruz foi o processo de moeda, né? O sofrimento dele, isso é, Jesus, foi o preço da nossa salvação. Não foi um acidente, hein? Foi amor. Jesus não morreu por causa de acidente, foi amor. A palavra iniquidade do hebraico é avon, ó. Avon, vocês podem avon. De imediato significa criminoso que comete grande injustiça. Isaías revela o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra pisadura aqui, primeiro vamos entender, castigo, o hebraico yavô, significa disciplina, punição para aperfeiçoar, mortificação, instrução, correção. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Jesus foi castigado, punido, para que possamos ter paz, hein? Paz com Deus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra pisadura em hebraico é ali, ó. Pam, tissai. O que é pisadura? Contusão, lesão, machucado, com ferida. Nota, Jesus foi machucado com feridas abertas pelo chicote romano. Isso é pisadura, meu irmão. Ele foi machucado. Só que o chicote não, eu vou mostrar ali. Tem palavras que, meu irmão, tem palavras que arrebentam o camarada.
E uma das coisas que arrebenta qualquer ser humano é a ingratidão. A ingratidão. Todos ingratos, meu irmão. Todas as pessoas ingratas não é digna da bênção de Deus. E Jesus foi cometido de uma ingratidão terrível. Jesus só fazia o bem para esse povo. Jesus deu vista a quem era cego. Jesus ressuscitou, trouxe de volta os mortos, a vida entregou a sua família. Jesus fez tantas coisas e na hora da sua morte, cadê o povo que ele fez? A maioria gritava: crucifica-o, e o seu sangue cai sobre nós. Pisaduras no corpo de Jesus. Jesus foi arrebentado. Isso aí é o estágio final, né? Mas não é só assim não, meu irmão. Jesus está todo arrebentado ali, ele já está quase morrendo. Como isso aconteceu? Começa aqui, ó. A cruz do meio revela para a gente um homem cheio de marcas. Quando eu falo da cruz do meio, é para me explicar aos irmãos. Jesus, ele foi pego de surpresa para Pilatos. Para Pilatos era surpresa, porque a cúpula sacerdotal esquematizava o julgamento de Jesus de madrugada, e não podia. Eles já quebraram um monte de coisa. A festa da Páscoa seria no sábado, ou melhor, seria na mesma sexta-feira, começando às 18 horas. Ele já tinha, os 3 condenados já estavam lá. O pior deles era Barrabás, porque Barrabás, ele tinha provocado uma sedição e estava sendo acusado de homicídio. O pior era Barrabás. Do outro tinha o Dimas, que Barrabás já tinha uma cruz para ele. O Dimas, que era ladrão, também já tinha uma cruz para ele. A Bíblia Sagrada revela o nome do ladrão da esquerda, mas a tradição diz que era um tal de Gestas, né? A Bíblia não fala o nome, mas Gestas de um outro lado. Já tinha cruz para Barrabás, para Dimas e para Gestas. A cruz não era para Jesus, porque Pilatos nem sabia que Jesus chegaria ali. Quando pesquisando de manhã cedinho, aparece uma acusação contra ele, da parte da cúpula sacerdotal. Então Jesus, ele vai ser julgado, condenado injustamente. É lógico que ele está se entregando para isso, porque se ele quisesse, ele não. Mas se ele não se entrega, não teria igreja. Então Jesus, ele vai passar por 6 julgamentos, 3 pelos judeus. Primeiro, por Anás. Segundo, por Caifás, que era a cúpula sacerdotal. E terceiro, era o Sinédrio. Nota, o Sinédrio, havia 2 tipos, né, de Sinédrio na época. Um era constituído de 23 membros e o outro era de 71 membros. O de 23 membros julgava casos envolviam, né, pena capital. Coisas, né, ali mesmo. Agora, o de 71, os casos que envolviam chefe de Estado, sumo sacerdote e outras pessoas por ofensa ao Estado ou ao templo. Possivelmente, Jesus foi julgado pelos 23, né? Que era onde aparece julgando ele. Aí Jesus vai ser julgado por Anás, Caifás, pelo Pilatos. Aí depois vai mandar Jesus para Pilatos. Pilatos, que se dizia inocente, mas também devia, porque era tudo farinha do mesmo saco. Jesus, ele vai ser enviado para Pilatos. Pilatos não sabia o que fazer com Jesus, queria, porque quando ele percebe, Jesus já era famoso, com toda certeza. Pilatos já ouvia falar acerca dos milagres que ele fez, não fazia mal para ninguém. Pilatos, embora seja um pecador romano, naquele contexto, Pilatos tentou esquivar, tirar Jesus daí, da cruz. Porque também a mulher de Pilatos teve um sonho.
e manda avisar ele: não se envolva com esse homem, não. Não tem como, já está envolvido. Porque eu tive um sonho e eu sofria muito no sonho por causa desse justo. Ela chamou Jesus de justo. Está dizendo que ele não deve nada. Pilatos tenta de tudo quanto é jeito, mas não dá jeito. Então o que Pilatos faz? Envia Jesus para o Herodes, porque acreditava que Jesus era da jurisdição de Herodes, que era Galileia, e ele era da Judéia. Então quando Jesus para lá, o Herodes profano, carnal, sensual, embriagado, quando recebe Jesus, quer que Jesus faz milagre diante dele, Jesus não faz nenhum milagre. Ele esperava que Jesus fizesse, Jesus não faz. Ali Jesus é açoitado. A Bíblia usa o termo dizendo que Jesus foi esbofeteado. Vou mostrar daqui a pouco o que é esbofeteado. Herodes, vendo que Jesus não faz nada, devolve Jesus a Pilatos. Pilatos tenta esquivar de tudo quanto é jeito, mas não tem jeito. Então Pilatos ele fala: olha, é a tradição da vossa lei que próximo da festa solte um prisioneiro. Mas foi o pior. Está aqui o Barrabás. O pessoal ora. Antes de Jesus chegar lá, estava: crucifica Barrabás, mata Barrabás. Querem na morte de Barrabás. Todo mundo gritando. Mas quando Jesus chegou: quem quereis que vos solte? Aí Jesus, chamado Cristo, o Barrabás. A multidão unânime, irados, com sangue nos olhos, começaram a gritar: solte Barrabás! Mas estavam gritando aí para crucificar Barrabás agora. Solte Barrabás e crucifica Jesus, chamado Cristo. Crucifica-o, crucifica-o, e o seu sangue cai sobre nós. Aí eles completam: e sobre nossos filhos. Isso aí foi ouvido. Isso aí se tornou uma maldição para eles, no caso? Não se tornou uma maldição, mas o preço do sangue ainda continua. Continua em tudo. Até nós estamos sofrendo com esse sangue, né? Não, o sangue de Jesus não. O sangue de Jesus para a igreja é salvação. Mas quando eles usam esse termo, que o seu sangue cai sobre nós, é o julgamento. Eles estão trazendo para se estender. Mas aí tem uma mensagem profética também. Mas quando o sangue de Jesus não está sofrendo, não? Não. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é a tua salvação. Purifica de todo pecado. O sangue dele é bênção para nós, derramado. A morte de Jesus para os judeus naquele momento, eles caem sobre nós. Estão também, né? Porque depois dali só acontece o problema para os judeus. Depois dali só o pau quebra para o lado deles. Até hoje o pau está quebrando para o lado deles, meu. E a sorte dele, que Deus ainda tem um compromisso com Israel. Lá no mundo, Jesus vai vir para mostrar a mão, esse negócio todo. E nós estamos afetando por quê, então? É um pecado, né? O nosso pecado pessoal é um pecado. Agora o sangue de Jesus não se purifica, agora o sofrimento nosso é a herança maldita do pecado. O que Adão cometeu, Jesus nos livrou. Aquilo que eu não podia fazer, Jesus fez por mim. Agora, pessoalmente, eu tenho que me recorrer até Jesus todos os dias. Eu estava ensinando esse dia na igreja. O pecado só nos faz sofrer. O sofrimento que a gente tem aqui, esse calor, esse frio que a gente sentiu, é culpa do pecado. Esses pernilongos aí, meu irmão. Espraga, né? Espraga. Essa praga é tudo consequência do pecado. Esse negócio que a gente fica empolado, é tudo consequência do pecado. Doença, pecado. Tudo isso o diabo tem uma parcelinha de culpa, né? O diabo foi o mentor, né, desse negócio todo. Mas Jesus agora ele vai passar por algumas marcas. Olha só, as marcas do açoite. Eles usavam um chicote chamado flagô. Esse chicote chamado flagô, era um chicote que tinha 12 tiras. 12 tiras. E essas 12 tiras mesclavam. Uma tira tinha ossos, outros tinham esfera. Aí vinha ossos e esfera. E quando batia, puxava, arrancava couro. A história desses flagões, ele arrancava mesmo. Quando ia, puxava, arrancava. É um chicote.
Mas é um chicote romano que tinha 12 tiras. Ele era daqui, ó. Depois eu vou trazer a imagem para vocês. Até para eu colocar a imagem. Ele era um chicote normal, mas tinha 12 tiras. Quando batia, a lambada abria, puxava, saía carne. Porque o osso entrava o chumbo. Aí quando puxava, já soltava, batia colado, quando puxava, já espirrava sangue, soltava a pele. Né? Chumbo. Com garras, hein? Garra, tinha tipo uma garra, os ossos. Batia, puxava. Jesus ficou arrebentado. Dentro da lei dos judeus era 40 só, mas ninguém ousava bater 40. Os judeus contabilizavam, agora o romano, quem está batendo é romano, não se contabilizava. Com toda certeza, Jesus teve feridas abertas no seu corpo, aproximadamente 460 feridas abertas. Isso é, se nós colocar 39 vezes 12, mas pode ser mais. Porque 39 quem contava eram os religiosos, os romanos não contavam não, eles batiam sem dó. Então, no mínimo aí, Jesus tinha 468 feridas abertas no seu corpo. Você sabe o que é isso? Sangue jorrando. Aqui, ó. Cadê você? Não, estou para cá. Ó. Tá vendo aí? Jesus chega na cruz arrebentado por causa do flaco, um chicote. Bom, se você estiver ouvindo uma mensagem sobre isso aqui, se você não sentir nada, nem precisa fazer a pergunta. Vem no altar e aceita Jesus de novo que você está desviado. Tá? Se mensagem do Calvário não mexer com você, você está ruim, tá? O pau está quebrando pro seu lado. O negócio está feio. Aqui, ó. Mas aí logo em seguida, depois que eles chicoteiam, eles pegam a mão de Jesus, já prega ali, já prega na cruz. Não, acho que não. Tem ainda mais sofrimento em meio até ele ir para a cruz. Isso aqui é a primeira etapa, chicotada. Mas ele tomou esbofetada lá, no texto. Lá no Herodes ele tomou, agora ele está. O Pilatos mandou bater nele. Mas estão batendo sem dó. Aí depois vem ainda o esbofeteamento. Jesus está todo apocado de chicote. Agora eles vão dar burro. Então uns cuspiram no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza nós, ó Cristo, quem é que te bateu? Golpear com punho, tapa, murro. Jesus tomava murro. E não é de fracote, não, é de soldado. Todo mundo tapa de um policial, prepara você ver se você não roda a porta. Estão batendo na cara, estão zombando ainda. Profetiza quem é que te bateu. Se você ler esse texto na carta, vai ser. Os caras lêem esse texto na carta, você olha, esse pessoal dá vontade de lá voltar no tempo e falar: rapaz. Mas Jesus está como um cordeiro mudo diante dos criadores. Está apanhando sem abrir a boca. Toma murro. Em seguida, primeiro ele toma chicotada, agora murro. Pegaram uma coroa de espinhos. Tradicionalmente, alguém disse que a coroa de espinho era, os espinhos era africano. E não era espinho pequeno. Dava até fé. Coloca a coroa de espinho, imagina espinho. Eles pegam um caniço, um pedaço de madeira e bate. E o espinho entra na fonte de Jesus. Entraram, fez um monte de espinho. É o sofrimento dele, pelas suas pisaduras, é os degraus. Depois, eu preguei isso numa cruzada aí, as marcas, né? Que me levam até o céu. Depois que ele recebe o coroa de espinho, ele vai carregar a cruz, ele não aguenta, ele vai cair, peso, vai me ajudando, cai. Eles constrangiram alguém para ajudar a levar a cruz, que já estava a caminho. Jesus vai carregando, tanto que você olha hoje, tem a via crucial, onde Jesus passou, virou até símbolo de devoção da fé cristã.
Depois que Jesus chega lá no Gólgota, eles pregam a mão de Jesus com prego. Não é preguinho assim, não, esses preguinhos cabeça fina, não, meu irmão. Atravessaram a mão de Jesus, rasgaram a mão dele. Rasgaram. Acredita que furou aqui perto do pulso, colocou na cruz, ao trepidar, né? Que quando Jesus é pregado embaixo, quando ele é erguido, que vai soltar a cruz do bojo, o buraco lá na pedra, na rocha, quando ela trepida, rasga mais, né? Porque é o peso do corpo dele que desce. Então as feridas rasgam, o prego fez rasgar a mão de Jesus. Meu irmão, você toma uma marteladinha no dedo aí, você chora. Se uma agulha entrar na sua unha, você grita, imagina um prego vazando, rasgando tudo. Mas foi só prego nas mãos, foi prego nos pés, é a marca. A marca ali. E por último, ele está morto, vê um soldado e fere o lado dele com a lança, a marca da lança. Não é um furinho não, meu irmão, furou mesmo. Começou a sair sangue e água. Na costela? Próximo da costela, né? Mas a gente não pode usar o termo costela, que a gente não fala. Mas é do lado, é próximo da costela, né? Porque a costela protege os órgãos. A lança foi além da costela. Fura. Estou falando das marcas do servo sofredor. Isso tudo por nós, hein? Rapaz. Foi do agrado do Pai moê-lo. Aí por último foi E enfermo. nos pés. Então o último foi a lança. Foi a lança aqui. Chicotada, esbofeteada, coroa de espinho, marca dos cravos nos pés na mão, e agora por último a marca da lança. Né? É um homem cheio de marcas. Paulo, quando ele diz assim, traga no meu corpo a marca de Cristo, o grego de marca ali é cicatrizes de guerra. Isso aqui é marca. E eu vou falar para os irmãos com toda convicção e certeza. Dessas marcas que está em Jesus, duas não saem. Que é a marca dos cravos que furaram a mão e os pés. Ele tem a marca na mão e no lado. E quando ele apareceu para Tomé, ele toca aqui, Tomé, olha aqui, ó. Tomé, quem disse que colocar a mão, coloco nada. Olha aqui, Tomé. Pensando que é fantasma. Eu não sou fantasma, não. Não é um negócio para comer aqui. Ele ressuscitou com esse corpo. Ele é glorificado com esse corpo ressuscitado. Agora, meu irmão, é um corpo glorioso. É um corpo diferente. Vocês estão entendendo isso aqui? Amém. Foi do agrado do Pai moê-lo e enfermá-lo. A presença de Deus no topo superior da escada. A escada muda, a escada não fala. Mas há uma presença superior no topo. Há uma presença de Deus no topo superior da escada. A submissão total e irrestrita de Deus Filho, o Cordeiro de Deus, diante do Pai e de todos os aspectos da sua soberania e vontade. Deus podia descer, fazer, mas o Pai mudo. Os dois varais laterais de apoio da escada. O termo apoio no grego é esportirices. Significa aquilo ou aquilo que tem fundamento para sustentar, amparar e resistir. Nota. A igreja de Jesus manifesta-se na terra como resistência única de todos e quaisquer tipos de males. Amparo, coluna e sustento da verdade.
né? Aqui é para manifestar a igreja. Tá? Pedra simboliza a dureza, porque a Bíblia diz que Jacó tem essa revelação sobre uma pedra. Simboliza a dureza da vida imposta a Jesus, os teus 3 anos ministeriais, e sobretudo a rudez da cruz. Sim, na morte de Jesus nasceu a salvação eterna para os pecadores arrependidos dos seus atos pecaminosos. É a pedra. É o ministério de Jesus, é uma dureza. Jacó, símbolo de Israel, a nação de onde saiu a revelação da salvação eterna, a pessoa de Jesus. Jacó representa a nação de Israel. Veio para o que eram os seus, e os seus o rejeitaram. Mas todo quanto receberam, deu o direito de ser chamado filho de Deus. É o jebuseiro brabo, né? Xertada na oliveira. Então aqui é a mensagem cristocêntrica na escada de Jacó. E para a gente terminar, tá? A arca da aliança, sombras e tipo de Jesus. A arca era isso aí, era um caixote pequeno. Vocês estão vendo aí? Aquela tampa ali brilhosa ali era chamada de propiciatório. Representava a sala do trono de Deus. Isso aqui é uma cópia, tá, irmão? Por mais que a gente falando de seres angelical, ainda é muito mistério para nós. O céu tem muito anjo. Tem anjo de categoria elevada, que talvez a glória dele é tão poderosa que ele não sabe. Só que aqui é querubim. Querubins são anjos guardiões da glória de Deus. Se mexendo com a glória de Deus, o querubim mata. Quando a Bíblia diz, e o anjo do Senhor feriu 185 mil soldados assíricos, pressupõe que seja o querubim. O querubim, ele mata por causa da santidade de Deus. Tá, meu irmão? São anjos protetores da glória de Deus, do povo de Deus. A igreja de Jesus na terra tem anjos que o lhe protegem. Você viu esses dias a reportagem aí? Um camarada foi assaltar uma irmã e a irmã falou: sangue de Jesus tem poder! E o cara ficava fulminado na hora. A câmera não pegou, fizeram um diagnóstico lá no camarada que morreu. Deu um infarto fulminante. Para nós, o diagnóstico do médico foi esse. Mas para quem lê a Bíblia é espada, meu. Espada fulminante. Deus matando. Não brinca não. Que há disposição de servos sérios, homens de Deus, mulher de Deus. Deus mata, tá de sede sério. Deus não é Deus de brincadeira, não. Ai, irmão, mas esse Brasil é sombra de Deus. Eu estou esperando quando o chicote começar a estalar, meu irmão. Já está começando. Vai ver um monte de gente aí. Só que a arca, ela simboliza a presença de Deus. Vamos ver isso aqui. Ó. A arca, a mensagem cristocêntrica na arca da aliança. O novo, quando a gente estuda sobre essas mensagens figurativas, é para a gente entender que o Novo Testamento e o Velho Testamento andam juntos. Por exemplo, o Novo está contido no Antigo, e o Antigo explica o Novo. O Novo está escondido no Antigo, e o Antigo revela o Novo. O Novo está explícito no Antigo, o Antigo é esclarecido pelo Novo. O Novo Testamento, irmão, estudar a Bíblia é a gente estudar com a luneta. Tem coisa no Velho Testamento que o pessoal consegue enxergar com a luneta do Novo. O que é isso? Tem coisa que só vou entender no
no Novo Testamento, quando começa a enxergar o Velho. Então a arca não é simplesmente um caixote, ela representa, né? A arca da aliança representava 3 elementos distintos no Velho Testamento: a glória de Deus, a pessoa de Deus e a presença de Deus. A glória de Deus por quê? Tabernáculo, o santo do santo. A arca, quando ela era depositada no santo do santo, ela representava a glória de Deus. Ou seja, ela representava a sala do trono de Deus, que é um lugar de glória. Na sala do trono de Deus, o que tem? Biblicamente falando, Isaías diz: no ano que morreu Reuzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono, e os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, e dizia: Santo, Santo, Santo. Aí dizia assim: Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Isaías, quando estava ouvindo isso, ele viu que toda a terra está cheia da tua glória. Ele olhou para os umbrais da porta do templo, sumiu, o teto subiu, e uma nuvem entrou, porque a sala do trono de Deus é um ambiente de constante adoração, e aonde tem constante adoração, a glória de Deus é visível, tá? A glória de Deus é visível. Então, o santo do santo ficava a arca, e não era todo mundo que era liberado a entrar no santo do santo, era só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, que é o dia da expiação. E ali só ficava a arca, que representava propiciatório, a glória de Deus, aquele negócio todo. Então era a glória de Deus ali. Porque a arca também representava a pessoa de Deus. Tantos inimigos, né, nas peregrinações do deserto, quando ouvia falar da arca, temia. Mas os filisteus da época de Samuel apavoreciam quando falavam da arca, porque para eles a arca da aliança era o próprio Deus, para ele é representação. A arca andando, eles diziam: Deus está andando. A arca parava, eles diziam: Deus parou. Quando levava a arca para a guerra, os inimigos já tremiam na base. Então a arca para os inimigos representava o próprio Deus. Porém, a arca representava para servos de Deus, como Davi, como Asaf, Gedutum, Amã, os outros. A arca representava a presença de Deus. Então, 3 representações. A arca. Só que tem uma coisa: a arca, ela desapareceu, a arca literal, ela desapareceu em Jeremias capítulo 3, versículo 16, que a extensão desse texto de Jeremias é o 2 Reis, capítulo 25, do 8 ao 9. A arca desaparece. Depois desse grande incêndio que teria destruído todo o templo e a cidade de Judá, a arca da aliança desapareceu completamente da narrativa bíblica. Não há mais menção dela a partir desse ponto, pois o próprio relato se tornou vago quanto ao seu destino. Ninguém sabe onde a arca foi. A arca ninguém sabe. Aí existem hipóteses, falácias, ideia, né? Alguns dizem que a arca, ela foi, antes de ser destruído o templo, ela foi pega e levada para a África, mas não tem base. Outros dizem que a arca, ela foi escondida pelo Jeremias e tal. Diz que essa arca está debaixo da mesquita lá de Jerusalém, lá em cima, no topo da rocha. Diz que ela está, por isso que eles brigam lá, diz que a arca da aliança está escondida lá. Outros dizem que a arca está na França. Outros dizem que ela voltou para o céu. Mas a arca que aparece em Apocalipse é a prova viva, né? Quem ficava é a arca, né? Porque a arca que foi aqui é cópia de lá. Mas não é tudo isso, não. Ela desaparece depois do foco lá de Davi, né? Não, ela desaparece lá na frente, ó. Lá em Jeremias, está no texto aí, ó. Na época de Jeremias desaparece.
Então ela some, não é bem para cativeiro, né? Então as pessoas criaram hipóteses para saber aonde está a arca. E tem gente que fica com essa doideira ainda hoje. Mas a arca, eu estou dizendo aqui, que é representada, ela é símbolo. Ela é uma alegoria da realidade que nós vivemos. Aí tem gente que vai fazer a campanha, a arca da casa de Obed-Edom, e o filho vai lá, manda, paga caro, tá? Não é ele paga caro. Manda fazer um caixotinho, desenhar uns 2 anjos, fazer um negocinho muito, fica até bonitinho. E coloca aqui, a arca vai passar. Aí manda, essas igrejas do pessoal doido, manda aí, faz uma arquinha, aí você encontra, né, cada arquinha. Você leva para sua casa, que vai prosperar. Não é assim que eles fazem? A arca da casa de Obed-Edom, leva um pedaço de arca, uma arquinha desse tamanhozinho aqui, leva lá, aí vira muleta, é idolatria, não vale nada. Os sons caem nisso. Agora quem lê a Bíblia já sabe que é furado. Ah, mas o irmão lá testificou que foi abençoado. Mas não é por causa do negócio, não, é a fé dele. No meio de 1000 que está pagando, 10 mil que está pagando, só 2 vai contar a bênção que ele já estava lá, já era para abençoar. Porque não todo mundo recebe. Só 2, 3 conta a vez. O irmão já estava na goma para receber, então se conta até mentira, pá. Estão na fila. Esse negócio de vassoura ungida, sabonete ungido, até caneta agora ungida tem. Para gambelar o povo para comprar. Isso é mentira. Aí você faz a arca aqui, a presença de Deus aqui. Se eu estiver no culto que tiver, eu falar, é mentira, irmão. Isso é mentira, tá? O negócio está legal, mas isso é mentira. Não, a arca vai entrar. Que arca o quê? A arca representava, lá no Velho Testamento, ela representava a glória, a pessoa de Deus e a presença de Deus. Aí tem gente que, ai, irmão Lindomar, então onde a arca foi parar depois de Jeremias? Eu vou lá saber, rapaz. Sei também não. Se não tem texto contando, não tem como, né? Aonde a arca está? Eu conto essa história, segundo as hipóteses, ele diz que está em tal lugar. Mas você sabe onde é que está a arca? Não sei. Não sei, não quero saber, tem raio de quem sabe. Está em Jesus, não? Hoje. É isso aí. A arca, ela simboliza. Se é símbolo, não é realidade. A campanha do tanque de Siloé. Aí, ó, isso faz um monte de campanha aí. Já Não, mas tem, irmão, a gente eu tem, presenciei coisas de acontecer sobrenatural mesmo. tem coisa que é ato profético. Hoje Agora, eu quando vira mulher. Eu já presenciei muito, há uns 5 anos atrás, aqui mesmo, em Balneário, o pastor fazia a campanha do tanque de Siloé, eles colocaram um tanque mesmo lá de água no meio, ato profético, e irmãos de pessoas lá colocaram a mão na água, caindo demoniado mesmo. Já vi muito, presenciei muito mesmo, meus olhos vivos. Na época, o pastor pagava muito preço mesmo. E Não, mas aí é o preço. ele O ato pagava muito profético. preço para poder Deus trabalhar. Aí não pode virar doutrina. O ato profético, eu creio, é bíblico. Era ato profético, ele fazia sobre o tanque de Siloé mesmo. Agora tem gente que aí vira mulher. Você colocar balde aí, esse negócio aí. Deus está fazendo. Ele fazia ato É um ato dele, né? Ele deu. profético. Mas ali não pode virar doutrina. Hoje acabou isso aí, não. Eles estão pedindo Pix. É a turma que hoje. Tá Agora vamos voltar aqui. Então eu estou dizendo que a arca da aliança é representável. Então ela sumiu por causa disso mesmo. Senão ia haver uma idolatria até hoje. O pessoal está atrás de túnica de Jesus aí, rapaz. Qual é o nome que eles falam lá? Uma roupa de Jesus. Imagina se eles acham essa arca. Você vê que aquela serpente que Moisés levantou de bronze, ela veio andando até nos reis. Colocaram o nome dela, Neustã. A idolatria. Começaram a adorar a serpente, que representa lá na frente de Jesus. Então o pessoal não sabe comparar as coisas. Símbolo é uma coisa, a arca representa. Se representa é sombra, a realidade é outra. E o que significa o pastor mandar fazer um cajado e ficar andando com o cajado? Aí é ele e a doideira dele, cada um com a sua doideira. Não, mas é porque eu tô vendo muito aí, entendeu? Sobe um monte com cajado, desce com cajado, aí desce com cajado da igreja. Só não pode crer, para Deus, irmão. Já está se sentindo Moisés. Aí eu coloco aqui, ó. Jesus Cristo é a realidade da representação do antigo no novo, tá?
Irmão Lindomar, você vai pregar na igreja, tem a arca ali. Não disse para mim nada. Para mim não quer dizer nada. Ali é baiano, hoje. Tá piscando aqui, mas depois para. Foi porque o pastor estava batendo muito o cajado no chão e quando nós olhamos no chão tinha estralado a cerâmica. Aí o meu esposo ficou assim, nossa, gente, o que é isso? Só pode você quebrar a cerâmica aqui, ô. É a madeira, né? E aí quebrou assim no meio da cerâmica. Ó, Jesus é a realidade, tá, irmão? Ó, a arca representava a glória de Deus, a realidade é Jesus. Jesus é a glória de Deus. Aonde está a arca? Eu não quero saber. A arca representa, hoje eu vivo a realidade. A realidade hoje é... Não sei onde está a arca, mas a presença está aqui. Ó. Jesus é a glória. Quem tem Jesus tem de fato a glória de Deus. Quem tem Jesus tem o próprio Deus. Quem tem Jesus tem a presença de Deus. Então a arca sumiu. Mas Jesus é real. Ele não é dinheiro, mas ele é real. Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? Tem coisa que é ato profético. Tem coisa que Deus te dá. Mas aqui não pode virar doutrina não, tá, irmão? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa também que eu tenho. Por que Deus dá pra gente um arrebatamento assim espiritual? É arrebatamento de Mas só que sentido. não foi arrebatamento de sentido, mas não foi dormir não, foi acordado. Mas Deus faz, é mistério. Igual eu estou aqui acordado, de repente o sol virou sangue. Aí eu vi não vi o rosto, mas vi assim, ó, passando, o homem passando deitado e falava bem assim lá de cima para mim, não estou aguentando mais. E de repente foi passando aquele muito pergaminho, céu novo. É revelação que Deus está dando na hora da vida. Cheio de números, entendeu? E ia revelando para mim. Só que eu não marquei, era me ter marcado, mas eu não consegui É marcar. uma revelação, é a revelação do Filho que Deus está mostrando. E as trombetas, só que essas trombetas, é isso que me deixou assim meio perturbada, porque tocava dentro da minha cabeça as trombetas, dentro da minha cabeça, e falava o tanto de pessoas que ia ser arrebatado. Entendeu? É mistério, isso é revelação. Aí na hora eu mordi a boca aqui. Aí eu não sei o que aconteceu comigo, eu senti quando eu estava me mordendo, eu senti tanto as trombetas tocar na minha. Aí eu me senti quando chegavam duas pessoas me seguravam. Mas não era ninguém, eram os anjos. É mistério. Comecei a ver tanta coisa assim, que eu não podia, eu não conseguia falar com os meninos que Deus estava me mostrando, achava que eu estava doente da cabeça. Mas me mostrou tanta coisa, coisa. Porque tem a revelação mesmo, quando é a revelação de Deus, mexe com o nosso psicológico. Mexeu com o psicológico. Você vê que Daniel teve um momento que ele conta, que parecia até loucura, as muitas visões e revelação. Porque é o mundo espiritual se revelando. Aí, e a nossa mente... Me mostrava aquele monte de anjo voando lá dentro de casa assim, e de repente mostrava dentro das casas das pessoas aquele monte de cobra. É revelação, isso aí é revelação. Isso aí já é uma revelação de Deus. Aí a senhora tem que buscar, vai estar falando, nem precisa muito de discernimento, mas já está mostrando o fim, né? Hoje vivemos a realidade. As riquezas da Arca da Aliança, um símbolo das duas naturezas do Filho de Deus. A madeira representa o Filho de Deus, né? 100% homem. O ouro representa o Filho de Deus, 100% Deus. Então, a arca era de madeira revestida de ouro. Fala da natureza 100% de Jesus como homem, 100% de Jesus como Deus. Aqui, ó. Isaías revela-nos as duas naturezas de Jesus. Eu fiz questão de destacar aqui, ó. Porque um menino nos nasceu, menino 100% homem. Um filho se nos deu, 100% Deus. Um símbolo de Jesus e suas riquezas celestiais divinas, o ouro cobrindo a madeira. A arca depositava no chão, solo, lugar santo, a pronta para a humanidade
simplicidade e humildade do príncipe da paz, rei dos reis da terra. O Filho de Deus desce da sua esplêndida glória, tomando a forma de homem, servo, chão, terra. As duas tábuas da lei dentro da arca, apanhada da vara de Arão, é um punhado de maná, escolhido no deserto e guardado num pequeno recipiente de ouro. Aponta para o poder da palavra de Deus, manifesta e a contínua providência divina disponível ao crente, como riqueza da manifestação da glória de Deus revelada em Jesus. Propiciatório, a grande tampa, cobrindo a arca da aliança. Nota, propiciatório era aquilo que proporcionava a manifestação de Deus no tabernáculo. Era uma grande tampa de ouro puro. Tampa fala de proteção, o hebraico é cobertura. As tábuas da lei, a palavra, né? As tábuas da lei, a palavra. Então tinha três coisas dentro da arca: o maná, providência, a lei e a palavra, e tinha a vara de Arão que floresceu. Tudo que está envolvido com Jesus é guardado. Deus abençoe os irmãos, não dá mais, 9:9. Semana que vem nós começamos um outro livro. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé para a gente orar, irmãos? Vocês têm alguma